Esperança da Safiel tá evoluindo e avançando nos bastidores, e eu vou compartilhar e comentar algumas coisas com vocês referente a isso. Tem também uma limpeza no Corinthians que parece que está próxima a acontecer, sabe? Informações e atualizações também sobre isso, e eu vou compartilhar com vocês. Tem jogo amanhã, né? Sabadão aí, Corinthians e Vitória, jogo importantíssimo. Bora falar de Corinthians rapidão, não vou enrolar, só vou pedir você que já conhece o nosso trabalho, o seu like, você sabe, né? A sua missão é importante demais, porque ajuda a compartilhar esse vídeo com mais corintianos, e você que é novo, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal, e nos ajude aí a chegar a 17 mil inscritos, porque, cara, eu vou te falar, em um aninho de canal aí, 16.300 inscritos, é muita coisa aqui, hein? É muita coisa. Então, vocês aí estão nos ajudando, né, a chegar a esse marco histórico aqui no canal, tá? Então eu agradeço, galera, pelos inscritos aqui no canal, por vocês que nos acompanham já há um bom tempo. Eu agradeço de coração demais pelo reconhecimento também aqui ao nosso trabalho, compartilhando informações, opinando e comentando com vocês, tá? Galera, bora falar de Corinthians aqui. Antes só vou deixar um vídeo do Jorge Igor que me chamou bastante atenção sobre o assunto de SAF. Ele disse há um tempo atrás, naquela polêmica na época do Ronaldo, só que ele disse uma realidade aqui, e eu vou comentar um pouquinho com vocês e a gente já segue pra SAFiel das últimas atualizações. Vamos ver o que o Jorge Igor disse sobre a SAF, peraí. O que eu penso sobre uma eventual SAF do Corinthians? Um clube que passou 16 anos tocado por um mesmo grupo, esse grupo só aumentou a dívida, essa dívida chegou na casa dos 2 bilhões. Um clube que foi para uma eleição presidencial com 2 candidatos dos níveis de André Negão e Augusto Melo, eu acho que ele tá mostrando, ele tá gritando pro mundo, ele tá dando sinais claros de que esse modelo político está se esgotando. Porque as figuras que hoje fazem parte dessa disputa eleitoral de situação e oposição do Corinthians não têm mostrado a qualificação necessária para tirar o Corinthians dessa situação. Pelo contrário, o Corinthians tem se afundado numa situação de aumento de dívida e perda de relevância esportiva, jejum de títulos importantes. E vamos lá, eu vou ser bem realista aqui com vocês, cara. Se a gente permanecer nesse modelo existente de hoje, esse modelo associativo falido, eu não sei mais o que vai ser do Corinthians, tá? Porque de verdade, lembra quando o Osmar Stabile disse que teria que cortar na carne, não sei o quê? Mas na verdade ele não foi muito sincero, né? Com relação à gestão e o futuro desse Corinthians nesse modelo, tá? Porque esse cortar na carne aí é realmente deixar o clube na situação talvez pior do que é hoje, tá? Porque a gente tem bons jogadores ainda que conseguem competir, né? E nos manter aí na tabela, brigar por alguma coisa. Só que de verdade, pro Corinthians se recuperar, leva de 10 a 12 anos. E aí eu, como torcedor do Corinthians aqui, eu te pergunto, torcedor, você aceitaria tranquilamente 10 a 12 anos o Corinthians brigar aí por zona de rebaixamento ou por meio de tabela para poder se recuperar financeiramente? Ter jogadores que não é a nível nem sequer do Campeonato Brasileiro, jogadores de Série B e que realmente não conseguem entregar, futebolisticamente falando, não conseguem entregar um resultado esportivo. Será que você tem capacidade para aguentar de 10 a 12 anos o Corinthians tentar se reorganizar para depois desse tempo ser competitivo de novo, correndo o risco de cair para uma Série B e podendo até cair porque o Corinthians precisa completamente ser reconstruído e ser reconstruído no mesmo modelo associativo que se encontra, que eu acho que não tem como? Você aceitaria isso, torcedor? Você olhar para a política do clube, você vai ver várias chapas e vários grupos políticos surgindo, e outra, o grupo político que for sincero e que realmente quiser, entre aspas, tentar salvar o Corinthians e for, né, entre aspas, justo, ele vai ter que ser sincero pro torcedor corintiano e falar isso que eu tô falando pra vocês, torcedor do Corinthians. No modelo associativo que o clube se encontra, vai levar de 10 a 12 anos pro clube se recuperar. Você aceita isso, torcedor corintiano? Ficar com jogadores limitados que não conseguem entregar a nível esportivo, a nível da entidade que é o Corinthians, correndo risco, meio de tabela ou cair pra Série B pra poder se reconstruir de 10 a 12 anos? Você aguentaria isso, torcedor? Aí o negócio é mais embaixo. Quero ver alguém ter coragem pra poder falar isso. Eu duvido que vai ter alguém com peito pra falar isso pro torcedor corintiano e falar, você vai ter que aguentar aí, pode ser que a gente caia pra Série B, pode ser, eu duvido, de verdade. E aí já atrelado a isso que eu tô falando aqui pra vocês, e a gente já vai pra isso, porque saiu a atualização que a diretoria do Corinthians, liderada lá pelo Osmar Stabile, já iniciou o planejamento pra 2026 com foco em reduzir custos, conter o caos financeiro do clube, cuja dívida total já atinge 2,7 bilhões. Entre as principais medidas está a diminuição dos gastos com o pessoal, ou seja, com salário de jogador, né, direitos de imagem. Então aqui vai ter jogador, ó, dando a linha na pipa, tá? Que engloba salários, encargos, é isso mesmo, ó, direitos de imagem, premiações, até julho. Até julho, o Timão já havia desembolsado 256 milhões nessa área. A ideia é enxugar a folha salarial, considerada uma das mais altas do país. Cerca de quase 23 milhões de reais, tá? A folha do Corinthians hoje. Com possíveis saídas de atletas de salário elevado e baixo rendimento. A redução também deve atingir funcionários do CT Joaquim Grava e do Clube Social. Bom, você aguenta? Você aguenta tudo isso aqui?
Você aguenta passar anos assim? Eu não aguento. E é por isso que a Safiel tá aí. E já falando da Safiel, obviamente trazendo atualizações aqui pra vocês sobre a Safiel, porque obviamente é muito interessante. Eu trouxe uma informação aqui na comunidade do canal ontem. O Pedro Ramiro replicou essa informação. A informação que veio primeiramente que eu vi lá com o Bono do canal do Voz da Arquibancada. O Pedro Ramiro repostou a informação dizendo o seguinte, ó. Representantes da Safiel se reuniram na última terça-feira com cerca de 30 sócios e conselheiros. Pelo que apurei, a conversa foi extremamente positiva. Alguns associados estavam bastante desconfiados, outros eram declaradamente contra o projeto. Muitos acabaram declarando apoio no final. O lançamento oficial será na semana que vem, né? No caso, no dia 28 de outubro. Tá muito perto, tá? Interessante, porque tem conselheiros agora entendendo o projeto da Safiel. Boa parte dos associados apoiando também, e isso é muito importante porque nos bastidores a Safiel segue avançando. E outra informação importante que eu tenho para trazer aqui para vocês, galera, é porque ontem eu havia informado para vocês que os associados poderiam fazer esse requerimento, tá, para uma Assembleia Geral, para poder haver a votação para aprovar a Safiel dentro do Corinthians. Dependeria só dos associados, tá? Segundo o Estatuto do Corinthians, tá? Eu trouxe até aqui, ó, a parte onde fala aqui, ó, do Estatuto, bem aqui embaixo, ó. Por convocação de 1/5 dos associados com direito a voto, parágrafo único. As deliberações que envolvam extinção ou fusão do Corinthians serão adotadas em Assembleia Geral para esse fim, especialmente convocada e pelo voto favorável de pelo menos 2/3 dos associados do Corinthians, tá? Então, os próprios associados, segundo o estatuto, poderiam convocar, fazer um requerimento para uma Assembleia Geral, convocar para votação de inclusão da Safiel dentro do Corinthians. Porém, né, informação também que o Buono trouxe, só confirmando que ele conversou com o Dr. Hélio também sobre isso, que é o autor da Lei Pelé. No Estatuto do Corinthians, dá duplo entendimento. Só pra vocês entenderem melhor. Então, os associados podem aprovar a Safiel dentro do Corinthians, tá? Os associados podem. Só que existe um artigo no mesmo Estatuto do Corinthians, e aí foi colocado de forma proposital, que não permite fazer isso. Então, o que vai ser gerado é uma briga entre sócio e conselhos, sabe? Então, tipo assim, galera, de verdade, a gente vai ter uma briga para aprovar isso. Por quê? Os sócios podem aprovar, mas ao mesmo tempo, dentro do estatuto, o conselho também pode não permitir isso, e aí vai dar briga na justiça. Então, o mesmo estatuto fala que pode, o mesmo estatuto também fala que, em outro artigo, fala que não pode. Vocês entendem? Cara, isso aqui foi de forma proposital. Cara, é impressionante, né? Essa política suja do Corinthians, me impressiona. Por isso que precisa haver uma reforma do estatuto, só que se na reforma agora nova do estatuto os caras incluírem a Safiel aqui, colocarem que o Corinthians não pode virar uma SAF, aí uma SAF, você enterra o Corinthians basicamente, tá? Pro futuro. A verdade é essa, tá? Então, sim, o associado ele pode requerer convocar uma Assembleia Geral para votação e aprovar a Safiel, mas ao mesmo tempo o Conselho Deliberativo pode também solicitar na Justiça, conforme o Estatuto, uma não aprovação. E aí é treta, irmão. E aí é treta. E o Corinthians, torcedores do Corinthians, associados e conselheiros que gostam e aprovam a Safiel vão ter que ir pra treta, tá? A verdade é essa, vão ter que ir pra treta. Comentários do Júnior aqui, ó. Cara, não me dê esperança se essa parada caminhar vai revolucionar o futebol brasileiro. E no mesmo modelo de SAF do Bayern de Munique. Galera, é o que eu falei aqui no canal, né? A galera deu risada quando eu falei isso daqui. Porque lá o modelo funciona, né? Porque é um modelo associativo, sim, mas funciona. Porque o torcedor do Corinthians, o torcedor de lá tem direito a voto. Na Safiel, aqui também nós teríamos direito a voto. Lá eles abriram capital para empresas, para investidores, né? Empresas institucionais comprarem as ações do Bayern de Munique. Aqui a Safiel faria a mesma coisa. Então, tipo, é no mesmo modelo. Eles venderam 25% das ações lá do Bayern de Munique, né? Abrindo uma segunda empresa para poder vender essas ações, né? E essas instituições compraram as ações do Bayern de Munique e hoje fazem parte ganhando dividendos, enfim. O que a Safiel faria é o mesmo modelo, cara. Levantaria o Corinthians de forma rápida, teria um modelo de gestão profissional no futebol do Timão, tá? Mas muita galera deu risada referente a isso. Inclusive o Real Madrid quer fazer o mesmo modelo, tá? Então o Corinthians caminha para essa evolução com a Safiel. E por isso que precisa da Safiel, tá? Ó, infelizmente apenas uma mulher no meio desse monte de marmanjo, no caso da foto, né? Daí dos conselheiros. Se estivessem no dia do clube, certamente estaríamos em uma situação melhor, tá? Tô fazendo uma comparação meio com a Leila aqui. Aqui, ó, tá virando realidade, amigos. Agora é pressão nos conselheiros e no senhor Romeu Thomas Jr. Se eles não concordarem, que se expliquem, mostrem pra gente uma maneira melhor de tirar a gente do buraco. E na verdade, entre parênteses aqui que ele colocou que eu ia comentar, mas ele já falou, não tem como. não tem solução hoje mais pro Corinthians, a não ser essa Safiel. Ó, Corinthians acabou aqui, colocou. Galera, sinceramente, ando sem esperanças, que nem busquei saber o que é Safiel. Vocês acham que na virada do ano é possível que isso aconteça? Creio que se não virar SAF ou aderir a essa Safiel, em 2025 será o último ano da instituição do Corinthians Paulista. Acham que rola essa mudança logo? Cara, eu não sei se rola mudança logo. Só que o Corinthians precisa de mudanças urgentes. E o que você falou aqui é real. Talvez, eu vou ser muito sincero com vocês aqui nesse canal, tá, galera? Esse ano de 2025 foi o ano que a gente talvez menos tenha sofrido com o Corinthians em relação aos últimos 3 anos, tá? Daqui pra frente eu não sei o que vai ser. 2026
Pode ser que haja uma limpa no Corinthians. Daqui, o ano que vem pode ser tenebroso. E eu até falei isso no meu segundo canal aqui. 2026 pode ser assustador pro torcedor corintiano e tenebroso. Eu não vejo esperança ano que vem não nesse modelo associativo, tá? A SAFEL teria que entrar agora, nesse ano ainda, tá? Pra recuperar esse clube. Talvez o ano que vem não de forma rápida não nos levantaríamos assim, logo, mas, cara, um aninho aí a SAFEL já se organizaria no Corinthians e talvez em 2027 a gente teria novamente um time competitivo, tá? Mas esse modelo associativo que existe hoje já era. Eu não vejo esperança pro Corinthians ano que vem, não. Sei não, a dívida chegando a 3 bilhões é insustentável, tá? Alguma coisa vai precisar ser feita daqui até o ano que vem. Alguma coisa vai precisar mudar. E assim, vai ser forçado. Os caras lá dentro vão ser forçados a mudar. Porque a SAF vem pro futebol brasileiro também pra revolucionar vários clubes aí também, tá? Então é isso, galera. Bom, pessoal, vou voltar aqui na próxima com mais notícias do Corinthians aqui pra vocês. Só vou pedir pra você deixar seu like e se inscrever no canal. Tem agora futebol agora nesse final de semana, né? Corinthians e Vitória, importante. O Corinthians precisa ganhar para se afastar da zona do rebaixamento. Então a vitória é muito importante nesse final de semana. Não vamos ter o Mateuzinho e o Maicon como titulares porque ambos foram suspensos, né? Pode ser que o Corinthians coloque o Jacaré lá no lugar do Mateuzinho, enfim. Mas o Corinthians já tem um time completo, né? Já tem um time basicamente completo. O André Carrilho e também o André Ramalho vai voltar, mas ambos pro banco de reservas. Então, obviamente, vão precisar se readaptar, né? Novamente, ganhar ritmo de jogo. Vocês sabem como é, tá? Mas o Corinthians está com um time basicamente completo aí para poder enfrentar também o Vitória e pro restante dessa temporada. Vamos observar aí. Eu só vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal. E a gente vai voltar aqui numa próxima. Não sei se eu vou voltar esse final de semana aqui, galera. De fato, não sei. Tô pensando em dar um descanso aqui. Essa semana foi muito intensa também, gravando vídeos. Trazendo atualizações aqui pra vocês. Estou um pouquinho cansado mentalmente, não vou mentir, tá? Não vou mentir aqui pra vocês, estou um pouquinho cansado. Não sei se esse final de semana ainda a gente vai fazer vídeo aqui, pós-jogo, enfim. Mas se tiver alguma coisa bastante importante, aí não tem jeito, eu volto aqui e comento com vocês, tá? E trago as notícias também e a gente vai comentando junto aqui, beleza? Mas é isso, galera. Um bom final de semana pra todo mundo, pra todos os inscritos aqui no canal, pra quem chegou aqui e visitou o canal também, quer assistir o vídeo pela primeira vez. Grande abraço pra vocês, bom final de semana pra você e pra sua família. Grande abraço, até mais e vai Corinthians!